Vamos agora para a análise do conto Espiral, segundo conto do livro O Som na Cabeça, de Giovanni Martins. E esse conto é considerado por boa parte da crítica literária como o melhor conto do livro que estamos analisando aqui no nosso projeto Por Dentro do Texto. Vamos lá. Temos um narrador de primeira pessoa. Esse narrador não tem nome e nós não sabemos direito a idade desse narrador, mas a gente vai perceber que se trata de um rapaz jovem que mora no morro. Começou muito cedo. Eu não entendia. Quando passei a voltar sozinho da escola, percebi esses movimentos. Primeiro, com os moleques do colégio particular que ficava na esquina da rua da minha escola. Eles tremiam quando o meu bonde passava. Bonde é um grupo, né? Um grupo de pessoas. Andando pelas ruas da Gávea, com meu uniforme escolar, me sentia um desses moleques que me intimidavam na sala de aula. Principalmente quando passava na frente do colégio particular ou quando uma velha segurava a bolsa e atravessava a rua para não topar comigo. Reparem, eu acho que já deu para perceber alguma coisa, né? Esse narrador, ele desperta um certo medo nas outras pessoas. Mas olha o que ele diz lá no comecinho do conto, no primeiro parágrafo. Eu não entendia. Então ele não entendia por que acontecia isso. Diziam para o narrador que morar numa favela da Zona Sul é privilégio. Para você que não conhece o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a Zona Sul é considerada uma região elegante da cidade. Então, as favelas da Zona Sul são consideradas chiques. Isso diziam, claro, para o narrador. Esse texto, pessoal, esse conto especificamente, é um conto de viés psicológico, é um conto de análise comportamental. O nosso narrador, ele está tentando se entender, ele está tentando entender o comportamento dele. E já já nós vamos perceber que esse narrador também está tentando entender o comportamento das outras pessoas em relação a ele. E, claro, o preconceito social e racial está presente também nesse conto. Vamos continuando aqui com a nossa análise. Estar de frente para um condomínio com plantas ornamentais enfeitando o caminho das grades, e então assistir adolescentes fazendo aulas particulares de tênis, é tudo muito próximo e muito distante. Muito interessante essa frase aqui, né? Ele é um menino pobre que fica parado em frente aos condomínios elegantes da Zona Sul, observando esses meninos tendo aulas de tênis. Tênis, esporte associado à elite. Segue. Nunca esquecerei da minha primeira perseguição. E essa perseguição é feita pelo narrador. A velha que visivelmente se incomodava de dividir comigo o ponto do ônibus. No entanto, dessa vez, ao invés de sair de perto, como sempre fazia, me aproximei. Ela saiu andando para longe do ponto. Eu a observava se afastar de mim. Não entendia bem o que sentia. Foi quando, sem pensar em mais nada, comecei a andar atrás da velha. Ela logo percebeu. Ela entrou numa cafeteria e segui meu caminho. A simples presença do nosso narrador desperta medo nas pessoas. Repare que essa velhinha, ela desviou do caminho dele. E ele diz que ele nunca se esqueceu disso. Vamos continuar. Fiquei com nojo de ter ido tão longe, lembrando da minha avó, imaginando que aquela senhora também devia ter netos. Reparem que o nosso narrador, ele tem uma certa consciência social, aliás, uma grande consciência social, né?
mas ao mesmo tempo ele ficou com nojo dele mesmo. Ele está tentando se entender. Por mais que às vezes me parecesse loucura, senti que não poderia parar. Então o nosso narrador ele vive um conflito interior. Ele ficou com nojo dele mesmo, mas ao mesmo tempo ele sentia a necessidade que ele tinha que continuar com esse tipo de, digamos, projeto pessoal de tentar se autoconhecer melhor. Veio a solidão. Ficava cada vez mais difícil enfrentar qualquer assunto banal. A necessidade dele perseguir outras pessoas estava se tornando uma necessidade cada vez mais forte. E ele chama isso de uma obsessão. Com o passar do tempo, essa obsessão foi ganhando forma de pesquisa, estudo sobre relações humanas. Passei então a ser tanto cobaia quanto realizador de uma experiência. Atenção, senhores passageiros, com destino à universidade. Veja que o próprio narrador define a situação dele como uma pesquisa, um estudo sobre relações humanas. Vamos adiante? No entanto, a dificuldade de entender as reações de minhas vítimas foi se mostrando cada vez maior. São pessoas que vivem num mundo que não conheço. Olha aí as diferenças sociais, as diferenças de visão de mundo dele, nosso narrador, e das pessoas que ele persegue. Percebendo isso, cheguei à conclusão de que precisaria me concentrar num único indivíduo. Um homem virou a esquina. Ele levantou os braços, se rendendo ao assalto. Eu disse: fica tranquilo e vai embora. Mário é o nome dele. Consegui pescar essa informação observando de perto, próximo ao seu local de trabalho, enquanto ele cumprimentava seus conhecidos pela rua. Então, o nosso narrador está aí fazendo uma análise comportamental de sua vítima. Vamos continuando. Durante o primeiro mês, forcei nosso encontro muitas vezes. Em algumas ele ficou intimidado com minha presença, em outras parecia não notar ou não se importar. Eu ficava me perguntando quando é que ele daria conta de minha existência. 3 meses. Olha aí a questão da invisibilidade social. Parece ser, né, invisibilidade social. Porque repare que em algumas vezes ele ficou intimidado, em outras parecia não notar ele. Então pode ser a invisibilidade social, mas também pode ser algo do tipo: estou me acostumando com a presença desse camarada aí. Isso pensando pela ótica da vítima. Chegamos ao momento presente. Passei uns dias rondando um pouco mais perto de sua casa. O que antes era privilégio, morar perto do trabalho, virou um dos seus maiores motivos de preocupação. Até que entramos na jogada final. Comecei a segui-lo num lugar próximo à sua casa. Mas dessa vez ele não fez questão de me despistar. Pelo contrário, pegou o caminho mais rápido até o apartamento. Suava pelas ruas a cara vermelha. Também eu tremia diante das possibilidades de desfecho. Parece que o nosso narrador está jogando com a sorte, está jogando com o perigo. Nosso narrador também está experimentando situações ainda meio que desconhecidas por ele. Ele entrou no prédio, cumprimentou o porteiro, feito máquina, subiu apenas uma janela. Era o que se mostrava do apartamento no meu campo de visão. Fiquei mirando fixamente aquele ponto, sem me esconder dessa vez. Se eu o visse, também ele me veria. Alguns minutos depois apareceu Mário completamente transtornado. Segurava uma pistola automática. Sorri para ele, percebendo naquele momento que se quisesse continuar jogando esse jogo, precisaria também de uma arma de fogo. O conto espiral termina dessa forma, com o que nós chamamos de final em aberto, não há um desfecho. O importante nesse conto é a questão da análise psicológica. Uma certa psicopatia, professor, por parte do nosso narrador? Por que não? Nos vemos no próximo vídeo.